Obrigado, Eduardo, pelo... Ele conhece, né? Mais do que eu. Ou não, né? Conhece. Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius. Eu sou da Igreja do Gama mesmo. Eu sou pastoreado pelo pastor Abisaí. Muito bom ouvir aqui. A gente já entendeu alguns pontos interessantes que podem nos ajudar ou nos atrapalhar na missão. A gente refletiu a respeito de devemos permanecer em manutenção ou partir para o campo, viver em missão. Ouvimos também a respeito dos nossos limites, o que devemos fazer. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos dele, é da forma dele. E a gente também tem que ter um senso aguçado de oportunidades para que a gente consiga sair da mesmice, como foi ensinado aqui agora. Mudar o foco, contextualizando, entender a realidade daquelas pessoas que têm que ser alcançadas, olhando para fora. Dentro dessas 3 aulas que nós tivemos aqui, isso me levou à reflexão, desde a primeira vez falando sobre esse assunto muito importante, que é o de que igreja não é um hospital, mas um quartel-general. Quem sabe pode se parecer com um bom restaurante. Diante disso, vamos refletir alguma coisa. A perspectiva de como nós enxergamos a igreja pode atrapalhar o nosso serviço. Nós não devemos, a partir de agora, incomodados com essa diferença entre manutenção e missão, entendermos que a igreja é um clube social, um lugar para a gente vir apenas domingo, para se recrear, para mostrar roupa nova, para bater um bom papo, o papo que realmente é saudável e tem que ser mesmo, e nos despacharmos e voltarmos no domingo de novo, né? Nem tampouco a igreja é uma escola, para que a gente apenas absorva o conhecimento e sabe lá Deus quando coloquemos isso em prática. Parece que já existiu isso também, né, pastor Wilson? A igreja não é um partido político, para que a gente venha atritar e divergir de acordo com as nossas convicções, sem olhar o bem comum. E por fim, igreja não é um time ou um clube de futebol. Igreja sem partidarismo. Igreja sem facção. O objetivo é falar da graça salvadora para os que estão de fora. Desta forma, é interessante que analisemos. A igreja é a agência de Jesus Cristo para completar o alcance das pessoas na terra. Claro, óbvio. Temos que entender a igreja, um organismo vivo, para trabalho, para missão, nos habilitar para a missão. Não um estaleiro para abaixados, um estaleiro para doentes. E nessa perspectiva de Mateus, do livro de Mateus, capítulo 28, que já foi falado aqui, o ide e fazer discípulos, ensinar aquilo que o Mestre nos ordenou, é que a gente tem que entender que aqui não é o fim, aqui é o meio, aqui é um local de nos habilitarmos bem, para cumprir bem a missão. Discípulo que faz discípulo, que faz discípulo e que faz discípulo. Alguns benefícios nesse paralelo que vamos fazer a partir de agora, de igreja como hospital. Eu vou colocar aqui apenas benefícios, de uma forma genérica, para que a gente possa, talvez, tentar entender isso. Os benefícios de uma igreja vista como hospital. Ela aceita todo tipo de problema. A igreja aceita todo tipo de problema. Aqueles recém-chegados, aqueles não convertidos, eles chegam com qualquer tipo de mazela e são aceitados nessa situação. E são aceitos, nessa situação. Aceita-se, por consequência disso, todo tipo de pessoa. Tranquilo. E o mais interessante é que aí começa a arrumar um pequeno problema para quem está à frente, para quem pastoreia, para quem lidera. Aceitar a disposição e a disponibilidade, pensando num paralelo ainda como hospital, do paciente. Então o hospital aceita todo tipo de problema, todo tipo de doença. O hospital aceita todo tipo de pessoa que lá está, que precisa de tratamento, correto? E por último, ele aceita a disposição e a disponibilidade do paciente. Inclusive, se não quiser ser tratado, abdica disso. Abdica disso. Malefícios de vermos igreja como hospital.
Existe uma distância entre o médico e o paciente. Vamos fazer esse paralelo. Existe uma distância entre o pastor e quem chega. Essa relação ela deixa de ser subjetiva e se torna uma relação objetiva. Perde-se o contato. Essa pessoa ela precisa de discipulado. Ela precisa ser ensinada a fazer discípulo. O paciente só recebe. O paciente só recebe. Ele fica numa condição de inércia, apenas arrumando esse pneu espiritual, essa gordura espiritual. E é verdade. É verdade. As pessoas empenam os bancos da igreja. É capaz de alguém sentar no lugar dela e ela achar ruim, se incomodar de ter que sair de uma posição e ir para outra. Parece que isso acontece também. E uma coisa que a gente vai ter que conversar falando a respeito de liderança. O monopólio do pastor. O monopólio do médico. Isso traz problema para a nossa igreja também. Isso gera manutenção. O que a gente percebe aqui então nesse momento é que a gente não pode ter mais aquela visão de que a pessoa entra vitimizada por aquela porta e aqui nós devemos ter estaleiros, leitos de UTI para que essas pessoas fiquem vitimizadas recebendo apenas um soro gospel, sendo pegas no colo. Essa visão não pode mais existir para quem fala em missão, para quem olha para fora. Aqui é um local da gente ser rapidamente habilitado para olhar para os de fora, fazer discípulos. Temos que tratar os de dentro? Sim, até o ponto de discipulá-los e habilitá-los a ir buscar os discípulos lá fora, porque a seara é grande. Se falarmos ou fizermos o último paralelo de igreja como hospital, para quem é militar sabe melhor do que eu estou falando aqui, que sejamos um hospital de campana, um hospital que está em local de guerra ou de conflito, onde recebe aqueles que têm que ser tratados rapidamente para colocá-los de novo na missão, sem perder tempo, sem vitimizar ninguém, até porque a situação não permite. Se for para que quem entre a partir de hoje, pela porta da sua respectiva igreja, como pastor, como líder ou como membro da igreja, não se permita mais entender que a igreja é um estaleiro, que a igreja é um leito de hospital. Se for para você ter essa ótica, entenda que você precisa ser tratado, nós entendemos que nós devemos ser tratados para estarmos prontos para a missão, lá fora, olhando para fora. Detalhe, rápido, o tempo urge contra nós, estamos em missão. Já que fizemos um paralelo com o hospital, e isso é muito falado, isso é discutido dentro das igrejas. Que tal a gente fazer um paralelo, eu gosto de comer, então ficou conveniente aqui. Que tal fazermos esse paralelo da igreja como um bom restaurante? E aqui eu elenquei também algumas características que a gente pode sim fazer esse paralelo e tirar boas ideias. Num bom restaurante, nós temos, isso você percebe, eu não estou falando novidade, um bom alimento, ou seja, uma igreja comprometida com o alimento nutritivo, com a verdade propriamente dita. Nós devemos ser, a partir de agora, uma igreja que fale realmente o que o Senhor nos quis trazer. Sem devaneios, sem achismos. A palavra pura e simples. O compromisso com a palavra, um bom alimento. Um bom alimento atrai qualquer um a um bom restaurante. Um bom ambiente num restaurante também é muito atrativo. Eu já tive a oportunidade de comer em lugares bons, lugares vistosos, mas tive o desprazer também de comer em lugares não muito aconchegantes. Eu sou militar, para quem não sabe, e já tive a oportunidade de comer em lugares totalmente insalubres. Um bom ambiente, uma boa receptividade, irmãos fraternos. O irmão envolvido com o Evangelho de Cristo, ele transmite àquele que chega a felicidade da possibilidade de fazer discípulo e de prepará-lo urgentemente para fora. O ambiente dentro de uma igreja, além de um bom alimento, uma pregação realista, que diga respeito à palavra do Senhor pura e simplesmente, também se torna atrativa quando existe uma boa receptividade. Enfim, num bom restaurante, fazendo esse paralelo, um bom atendimento. Quem não gosta de ser bem atendido? Quando eu cheguei nessa igreja aqui em dezembro de 2007, até hoje eu lembro das risadas da Fernanda.
A Fernanda foi uma das primeiras pessoas que me recebeu lá fora. Isso transformou a minha vida e a vida da minha família. Eu sou recebido do mesmo jeito por ela e por muitos que têm esse perfil de receber as pessoas ali, brincar, falar um pouco mais. Isso é fundamental. As pessoas têm que chegar aqui e têm que entender duas coisas nesse bom atendimento. Ali existem servos, pessoas que estão preocupadas em me receber bem, para me preparar bem, para que eu faça isso amanhã. Fizemos esses 3 paralelos com o restaurante. Quais são os malefícios de fazermos esse paralelo com o restaurante? Uns servem e outros não. Para nós, cristãos genuínos, a gente pode entender que servir, mesmo que o outro irmão não sirva, que isso seja um malefício, que seja prejuízo? Você se incomoda porque você serve e outro irmão não? Se existe alguém dentro de uma igreja saudável, com bom alimento, tendo sido bem recebido, com um ambiente salutar e não está servindo, aí sim, para essa pessoa, a igreja é hospital, de campana. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser discipulada, ela tem que estudar a palavra, ela tem que ser orientada para fazer discípulo o mais rápido possível. Diante do tamanho do benefício da graça que nos é concedida, a gente pode em algum momento falar em malefício para um cristão? Só lembre do sacrifício de Cristo na cruz? O líder, o pastor, a liderança da igreja terá que trabalhar mais. Por conseguinte, o membro da igreja terá que trabalhar mais. Faço o mesmo paralelo. Para você, para mim, para nós, que somos apenas igrejados de domingo, que apenas empenamos o banco, essas palavras incomodam? Devem incomodar. Talvez alguns de nós olhem a igreja apenas como um hospital. Um lugar onde a gente tem que ser afagado e colocado no colo. Onde quando a gente entre, o holofote seja ligado sobre nossa cabeça e as pessoas do mundo inteiro têm que dar atenção a gente. Se a gente parar de existir, o mundo para também. O coitadismo não pode fazer parte de uma igreja saudável, uma igreja que quer crescer, de uma igreja missional. Tem que haver despojo na nossa vida pessoal para servir a Cristo. A gente não pode olhar para isso como prejuízo, mas sim como privilégio. Servir ao melhor de todos, dentro da vontade dele, para aquilo que ele quer. Eu estou apanhando aqui, mas eu acho rápido. Maravilha. Tem algumas vantagens para aquelas pessoas que veem a igreja como um bom restaurante. Não esqueçamos disso a partir de agora. Já faz parte da nossa missão propriamente dita. Quem gosta, volta. Quem gosta de um bom restaurante, volta com certeza. E faz uma boa propaganda. Eu gosto muito de comer. O formato já diz isso. Quem gosta de um bom restaurante, volta e faz uma boa propaganda. E com entusiasmo. É capaz de aquela pessoa que nos convida a um determinado restaurante, que ela queira fazer até nosso prato. Ou alguém não já foi em algum restaurante indicado por alguém e diz: olha, põe isso aqui que é melhor do que aquilo. Põe isso aqui, põe aquilo lá. Isso é muito bom, olha, isso é salgado. Menos o pastor que foi para a Tailândia e trouxe uma balinha para a gente que ninguém consegue encostar nela. Né, pastor? Fora ante isso, tá? Não é restaurante nenhum que eu conheço nessa balinha. Uma coisa super importante. Quem tem afeição por uma igreja com uma visão missional, quem tem afeição a um bom restaurante, volta e tende a minimizar, a diminuir os problemas, ao ponto de tentar atacá-los, para que ao invés de ser problema, se torne solução. Não é aquele crente que fica da própria igreja. Mas o louvor está ruim, a calça de fulana está apertada, a camisa do menino está curta, esse cara tinha que estar... todo mundo foi de camisa de botão lá em cima, só o Vinícius que está sem. Não mesmo. As pessoas tentam superar, suplantar isso aí, entendendo qual é a essência de estarmos aqui. Eu queria fazer algumas considerações antes de terminarmos. O que nos faz verdadeiramente? O que faz você gostar de um bom restaurante? 5 segundos. Mais 5.
Pensa bem, o que te faz, o que te atrai num excelente restaurante? Gente, eu falo com propriedade. Vocês já estão vendo por que eu falo disso, né? O que te atrai realmente num bom restaurante? Pois é, isso que te atrai num bom restaurante, provavelmente é o que falta na sua igreja, na minha igreja. Isso é que tem que ser levado à reflexão por cada um de nós, para que o ambiente se torne o melhor possível. Isso é culpa nossa. Isso é culpa nossa. Essa boa impressão que a gente pode causar nessa abordagem, ela é fundamental. Inclusive, a gente só pode ter uma única oportunidade. Por isso que temos que aproveitar da melhor forma possível. Temos que aproveitar o ingresso dessas pessoas, sendo uma igreja saudável, uma igreja missional, sabendo o que devemos fazer e para onde vamos. E entendemos hoje como essas pessoas têm que ser abordadas nesse sentido. Elas já têm que entrar com esse ânimo de sair para fazer discípulos. Aqui é o manancial. Aqui é o estudo verdadeiro da palavra verdadeira, da palavra em si mesma. É aqui que nós devemos nos habilitar. Aqui é o corpo de Cristo. Mas temos que olhar para os de fora. Enquanto a gente perde tempo com a vitimização de uma pessoa ou outra dentro da igreja, a gente está perdendo a seara lá fora. Como eu já falei, o tempo corre contra nós. A minha inércia de ficar sentado nesse banco, esperando alguma coisa pronta, fabricada, cair no meu colo, para que eu consiga desenvolver esse trabalho, isso não vai acontecer. Como deve ser feito, já está estabelecido. Acabamos de ouvir isso aqui com o respaldo bíblico. Qual é a propaganda que temos feito da nossa igreja? Estamos refletindo realmente a nossa atuação na nossa igreja? Como devemos melhorar? Nós temos que ser autocríticos. Quando a ideia é olhar para os de fora. Olhar para os de dentro, claro, nós somos corpo de Cristo. Nós devemos nos cuidar simultaneamente. Mas temos que olhar para os de fora. Nós temos que ser críticos nesse sentido. Eu já estou constrangido e tenho certeza que uma boa parte também está constrangida. A gente sabe que a gente pode mais. A gente sabe que essa perna estica um pouco mais. Quem estica essa perna, tudo pode. Trabalhamos e vivemos em nome dele, em função dele. A partir de agora. A partir de conhecermos a Cristo. E pensando nisso, num excelente restaurante, para fechar essa ideia de restaurante, se todos esses benefícios, um excelente alimento, uma boa receptividade, um excelente ambiente, se essas pessoas que estão chegando entenderem que tudo isso é de graça. Olha que notícia boa. Isso é de graça. De graça, 0800. Já fechou, mas tinha uma churrascaria muito famosa aqui em Brasília, chamada Porcão, muito cara. Imagina, deixa eu ver que é bom de garfo aqui que eu conheço. Brincadeira. Viu, Wesley? Não vou falar. Imagina, Wesley, nós dois lá comendo até passar mal. Como você fez? Como você faz? No final, olha, 0800. É de graça. Te livrei, né, Sérgio? É de graça. Isso é um excelente atrativo. As pessoas têm que saber que uma palavra pregada na sua essência, um ambiente salutar, um ambiente onde as pessoas procuram instruir as outras e habilitá-las para falar de Jesus Cristo lá fora, ela tem que entender que esse ambiente é o melhor possível. E nós temos obrigação de demonstrar isso. Por isso que o ambiente aqui é salutar. O cristão tem a obrigação de demonstrar isso. Bancos não vão para o céu. Essa madeira que a gente senta nela e range todo domingo não vai para o céu. Não seja tão amigo dela. Tem pessoas lá fora que precisam ouvir o que você tem ouvido aqui todo dia. E ela também tem ouvido. Não sejamos iguais a elas. Diante disso, diante desse paralelo que a gente fez aqui entre hospital e restaurante, a gente tem uma opçãozinha. A partir de agora, diante de tudo que já foi falado, você quer ver a igreja que você pastoreia? O senhor quer ver a igreja que o senhor pastoreia? Você quer ver a igreja que você frequenta? Ou você quer ver a igreja que você lidera junto com o seu pastor? Como a porta de um hospital ou a porta de um restaurante? Líder. Não para os pastores agora, para os líderes. Nós temos obrigação de carregarmos o piano com os nossos pastores, os nossos mestres. Para você que vai entender puxa-saquismo, para você que vai colocar um sorriso no canto do rosto,
e não entende que o seu pastor é o seu mestre, reflita a respeito de sua salvação, reflita, a respeito da saúde da sua igreja. Você que está sentado, eu que estou aqui também, nós temos a obrigação de carregarmos o piano e o meio-fio com o nosso pastor. São ministérios diferentes. Nós temos essa obrigação. Nos sintamos incomodados com isso a partir de hoje. Nos sintamos incomodados. Nos coloquemos na situação de servos dentro da nossa igreja para que pessoas sejam habilitadas e conquistem pessoas lá fora. Se a minha igreja e se a igreja dos senhores não pensa dessa forma, devemos levar essa reflexão urgentemente. Isso também atrapalha o reino do Senhor. Alguém a partir de agora gostaria de receber aquele convite naquela porta com o hospital? Quem gostaria de ouvir na porta de um hospital, um local de dor, um local onde as pessoas são apenas vítimas, entram e saem, não querem nenhum tipo de relacionamento com seus pastores? Eu prefiro encarar a igreja como um bom restaurante. Boa tarde.